Sejam bem-vindos a este vídeo muito especial da DeFi University, onde você vai aprender uma habilidade fundamental para efetivamente ganhar dinheiro nesse mercado novo, mas muito promissor, que é o mercado das finanças descentralizadas. Bem, se você viu o vídeo introdutório, você deve estar bem curioso, pensando como que efetivamente eu vou adquirir esta habilidade, né? Bem, mas não se preocupe que eu vou te ensinar a fazer isso passo a passo, tá? Mesmo você não sendo aí um desenvolvedor experiente, tá? Bem, nós podemos aí dividir esse vídeo, melhor, dividir esta habilidade em 3 fases, tá? A primeira fase qual que é? A primeira fase é você ser capaz de identificar de forma imediata qualquer mudança na blockchain. E o porquê disso? Porque uma vez que há uma modificação na blockchain, significa que houve uma modificação no estado, né, no state da blockchain, e podem haver possibilidades de arbitragem, uma vez que parte das informações que nós temos na blockchain se referem a transações de compra e venda de criptomoeda. Então o primeiro passo é esse. Nós vamos aprender nós vamos ver como que nós podemos ser avisados pela própria blockchain cada vez que for adicionado um novo bloco. Porque desse modo que a blockchain ela vai se expandindo pela adição de novos blocos. Então, para eu saber se a blockchain mudou, eu preciso ser avisado acerca de cada bloco, que geralmente ele é acrescentado aí a partir em torno de 15 segundos, tá? Bem, mas essa é apenas a primeira fase. Qual que é a segunda fase? A segunda fase é, no momento que eu percebo que houve uma mudança na blockchain, o que eu preciso fazer? Eu preciso, de alguma forma, conseguir ter informações dos preços dos criptoativos nas corretoras, para ver se esse bloco novo que foi acrescentado provocou alguma mudança nesses preços. E aí eu tenho um amplo leque de corretoras descentralizadas onde eu posso fazer o carry dessa informação. Nesse vídeo explicativo, nós vamos utilizar a Kyber Network. Kyber Network é uma corretora descentralizada muito conhecida pelos desenvolvedores, tá? Geralmente ela está presente aí em várias estratégias de flash loans, mas nós vamos utilizar nesse vídeo apenas para buscar os preços conforme o novo bloco seja acrescentado. E qual seria a terceira fase? Bem, inicialmente nesse vídeo nós vamos aprender a fazer isso por meio da Kyber, ou seja, buscar o preço da Kyber, mas você facilmente vai poder expandir isso para outras corretoras, ou seja, o código original que eu tenho, ele basicamente busca informações da Uniswap, de YDX, dentre outras corretoras. E de posse dessas informações, você tem uma terceira fase, que é analisar as diferenças de preços que foram buscadas de cada uma das corretoras, aonde você vai ver oportunidades de arbitragem. Se tiver uma oportunidade de arbitragem, você determina a compra ou venda do ativo conforme o caso, tá? Nesse vídeo nós vamos apenas fazer as 2 fases. Se você quiser ter uma terceira, deixa aí o seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal, e aí nós vamos gravar mais essa terceira fase, que é basicamente a arbitragem em si. Porém, o que nós vamos ver hoje é muito importante, tá? E é uma habilidade fundamental. Independente do tipo de robô que você vai fazer, seja para flash loan, seja um robô tradicional, você vai precisar dessa habilidade, que é buscar essas informações em tempo real, ou obviamente próximo do real, para que você consiga realmente fazer uma análise mais precisa acerca dessa variação de preços, que é efetivamente a primeira fonte de ganhos nas redes descentralizadas. Basicamente, para você ganhar dinheiro nas redes descentralizadas, você precisa aí desenvolver uma série de habilidades, e todas, de uma forma ou de outra, elas se relacionam com a arbitragem, tá? Então o que nós vamos ver aqui são os primeiros passos, mas passos extremamente importantes, que você precisa sempre ficar atento. Aconteceu uma mudança na blockchain, eu vou ver os preços.
peguei esses preços, tenho oportunidade de arbitragem, vou comprar, vou vender e vou lucrar. É exatamente isso. Então, sem mais delongas, né, vamos agora para o código. Bem, eu preciso aqui, obviamente, introduzir algumas das ferramentas que nós vamos utilizar para a construção do nosso código. A mais importante, vamos dizer, ou a fundamental, é o Node.js, tá? Nós vamos utilizar o Node.js. Basta você entrar no site do Node.js, fazer o download, e o processo a partir daí é bem intuitivo. Dúvidas, você vai achar toneladas de tutoriais falando sobre o Node.js, inclusive com abordagens mais avançadas, e aí eu recomendo inclusive o canal do Luiz Tools sobre Node.js, mas há outros também muito bons. Uma vez instalado o Node.js, você vai verificar, você vai abrir a sua linha de comando, tá? Aqui eu vou abrir o Git, tá? E você vai ver se o teu Node está instalado, bastando que você digite node-v. Então eu estou com a versão 14.16 instalada. Uma vez que você instalou o Node, nós vamos criar. Inicialmente você teria que criar um arquivo, uma pasta, tá, no seu computador. E uma vez criando essa pasta, que você geralmente faria por meio do comando mkdir, e aí o nome da pasta, poderíamos colocar aqui arbitragem. E aí você entraria nesta pasta, e aqui você iniciaria um projeto, né, Node.js, basicamente digitando npm init. E aí se você colocar a flag y, você vai responder de modo afirmativo todas essas questões, e você vai criar um arquivo package.json. No nosso caso, você não vai precisar fazer isso, porque eu já vou te passar o código no GitHub, e aí vai ter um processo mais simples, tá, para você poder configurar. De qualquer forma, eu vou te explicar, né, aqui o passo a passo, para caso você realmente queira por si próprio fazer aqui os procedimentos. E aí você vai criar, então, digitar npm init, e aí uma vez que você gerou esse arquivo, você vai instalar algumas dependências. Dependências são programas que nós precisamos para efetivamente os nossos objetivos aqui, tá? No caso, eu vou precisar instalar apenas o Web3.js, e aqui nós temos toda a documentação do Web3 e também o .env. O Web3, basicamente o que ele faz? Ele permite que você interaja com a blockchain por meio de funções JavaScript. Ou seja, ao invés de você escrever diretamente na linguagem da blockchain, você vai utilizar a linguagem JavaScript. Então vai ficar muito mais fácil o desenvolvimento. E para instalar um pacote como o Web3, basta que você digite npm install e o nome, que é Web3. Como eu já tenho instalado, eu não vou instalar, mas você pode fazer isso, tá? Caso você não queira seguir depois o procedimento mais fácil que eu vou falar no final. E outro pacote importante é o .env, também sempre npm, que é um gerenciador de pacotes do Node. .env, você vai clicar, e basicamente de dependências é isso que você vai precisar instalar na sua máquina, tá? Aí você vai precisar, obviamente, do editor de código. Aqui eu estou usando o Visual Studio Code. Este código especificamente, ele faz parte de um código maior, tá? Que se chama Profitable Flash Loans. Mas nós vamos aqui apenas ver uma parte deste código, que é referente às duas etapas que eu mencionei anteriormente, tá? Todo o nosso código ele está nesse arquivo aqui, tá? RAM.arbitragem. Até vou eliminar este arquivo aqui. Truffle config aqui também não precisa. Então ele é basicamente um arquivo aqui JavaScript. E aí também aqui eu tenho como eu vou fazer uma interação com smart contracts, aí eu tenho esses contracts, esse arquivo aqui, mas nós não vamos utilizar ele aqui, tá? Então basicamente seria
seria isso. Bem, aqui então eu tenho o arquivo, tá? Ele é um arquivo JavaScript, nós já vamos falar sobre todas essas linhas de código. E eu tenho algumas informações aqui para configurar o código, tá? Além dos programas, eu preciso de alguns elementos aí que você vai utilizar em praticamente todo script que você venha montar para interagir com a blockchain. O que você precisa basicamente? Bem, eu preciso ter um provider, que é uma ferramenta que vai me proporcionar comunicação com um dos nós da blockchain. Uma vez que a blockchain ela é uma rede composta por nós, para ter informações da blockchain eu preciso ter comunicação com algum desses nós, e para isso nós utilizamos o que nós chamamos de providers. Eu posso, obviamente, rodar o nó na minha máquina, mas nós não vamos fazer isso. Então nós vamos utilizar um serviço chamado Infura, que ele é um serviço de Node as a Service, certo? O que é basicamente? São empresas que possuem nós, tá? E que fornecem acesso a esses nós que elas possuem na blockchain. Então, ao invés de você ter que rodar o seu próprio nó na sua máquina, você pode utilizar serviços como o Infura ou outros. Aí basta você criar uma conta, o processo também é bem intuitivo. Você vai clicar no seu nome, nos settings, e ali vai aparecer basicamente um link como este aqui, ó. Tá? Como este, ó. Aí você vai neste arquivo, você vai criar um arquivo .env. Aqui eu estou colocando .env.example, onde você vai colocar uma chave. Nesse caso eu escolhi Infura URL, né? E o valor efetivamente, que é o link que você vai ter no Infura, que vai ser este aqui. E aqui é a tua API Key. Isso aqui é uma API Key fake, tá? Porque isso aqui, se eu deixar público, muita gente vai utilizar e eu vou perder o meu acesso gratuito, tá? E é justamente por isso, para não deixar público algumas informações, que nós utilizamos esse arquivo .env. Porque quando eu for subir ele para produção, eu não vou levar esse arquivo, tá, para o Git, por exemplo, e não vou precisar mostrar informações sensíveis como senhas. Alguns casos eu preciso da chave privada, e nesse caso estou usando apenas a API Key, né, mas há uma série de outras informações que podem ser sensíveis conforme o programa, tá? E é por isso que eu estou usando o .exemplo, porque eu não vou mostrar as informações que estão efetivamente aqui, tá? E aí o que acontece? Também no código eu não vou precisar expor essa informação. No código eu vou apenas escrever essa linha aqui, require.env, e no lugar da informação que eu preciso, eu vou substituir por process.env. a chave da informação, no caso aqui, Infura URL, certo? O WebTree também preciso importar ele aqui. O que mais que eu vou precisar? Bem, em princípio, para eu buscar a informação da blockchain, para eu ser informado sobre a inserção de um novo bloco, bastaria isso aqui, tá? E mais o Infura, e já estaria tudo resolvido. Porém, conforme eu falei, eu preciso ainda buscar preços de uma corretora descentralizada, que no nosso caso é da Kyber Network. Mas como que eu faço isso? Bem, você sabe que as corretoras descentralizadas, elas nada mais são do que smart contracts. Então, uma vez que eu consigo fazer a conexão com o smart contract, eu consigo obter todas as informações disponíveis por meio daquele smart contract, que é como se fosse assim o nosso back-end. E a Kyber, ela tem uma série de contratos, mas para o que nós queremos aqui neste momento, que é apenas buscar os preços, eu vou precisar apenas utilizar um contrato chamado de Kyber Network Proxy, que está escrito aqui, ó. E aí, se você quiser ver o smart contract efetivamente está na blockchain, você vai ter que acessar aqui especialmente o Git. Você pode acessar aqui, você vai ter no smart contract architecture, você vai ter
todos os smart contracts, veja que são vários que compõem a Kyber, tá? Mas nós vamos falar com este aqui, ó, Kyber Network Proxy. E aí, para você ver os smart contracts, você sempre vai ter acesso a eles no GitHub, tá? Veja que são vários, tá? Vamos verificar aqui, ó, principais smart contracts para Kyber Network. E aí você pode se divertir aqui, tá? Geralmente quando eu quero saber suas funções, eu posso consultar as interfaces, né? E aqui eu tenho, por exemplo, a interface do contrato que eu vou utilizar, que é o Kyber Network Proxy. Basicamente eu vou interagir com esta função aqui, ó. É a única função que eu vou utilizar para quê? Essa função ela vai justamente fornecer a taxa, né? O preço, compra e venda relativo entre duas moedas, a moeda source e a destination. E aí você aqui tem, ela vai te o retorno da função. Então basicamente você vai ter o endereço da source, o endereço da destination e a quantidade da moeda source. Mas e como que eu faço para me conectar com o smart contract? Bem, eu preciso de duas peças: o endereço do smart contract na blockchain e uma representação desse smart contract que nós chamamos de ABI, ou Application Binary Interface. Se você vem da programação, já é programador, você vai ver certas semelhanças aí com algumas ferramentas que nós temos ali para interação com banco de dados, etc. Mas aqui basicamente você pode pensar que é uma abstração em JavaScript do código do smart contract, que no caso da Kyber é escrito em Solidity, tá? Mas nós não precisamos saber Solidity para poder configurar o nosso robô, uma vez que nós temos versões JavaScript desse contrato. Certo? Então vamos dar prosseguimento. Bem, então aqui eu já importei, o ABI do Smart Contract. Onde que você encontra ele? Ou no próprio site da Kyber, ou se você for no Etherscan, aí você pode pegar, por exemplo, aqui Kyber Developer, endereços. Aí você tem os endereços dos smart contracts. Então eu tenho aqui, eu vou utilizar o da Hopstein, que é uma rede de teste. Mas você pode, se você quiser utilizar a rede normal, a principal, né? Basta que você daí faça algumas substituições. Então eu posso pegar o endereço aqui, ó, Kyber Network Proxy. Aí eu vou lá no Etherscan. Aí eu coloco o endereço, que eu vou ter algumas funções. Aqui no Hops eu acho que eu não vou ter a ABI no Etherscan, porque é uma rede de teste, tá? Mas vamos ver aqui, Ethereum Testnet. Mas geralmente, tá? Aqui, ó, Hopstein Test Network Contract, Kyber Network Proxy, ó. Então aqui, ó, eu teria a ABI, eu tenho a função, né? Na verdade, desculpe, o Smart Contract, né? Primeiro. E eu tenho mais abaixo a ABI, ó. Eu já importei essa ABI para vocês, então vocês não vão precisar fazer isso. Basicamente, eu vou ter que copiar tudo isso aqui, que é a versão, JavaScript do Smart Contract. E eu tenho que trazer neste arquivo aqui, ó. Tá aqui kyber.json. Ó, Kyber Network Proxy. Então isso aqui é a representação em JavaScript do Smart Contract da Kyber, nesse caso o Kyber Network Proxy. E o endereço, ele está aqui, ó, kybermainnet.json. Tem outros endereços aqui também, tá? Como eu falei, esse é um código maior. Hoje nós vamos ver apenas essas duas primeiras fases utilizando a Kyber Network. Então você já tem os elementos, tá, no Git. Eu já vou disponibilizar tanto a ABI para você na Hopstein,
assim como o endereço também na Hosting. Feito isso, vamos voltar aqui para o nosso código. Então veja que essa configuração ela é um pouco, vamos dizer assim, chatinha, mas depois é sempre a mesma coisa, tá? Deixa eu tomar um golinho de café aqui, né? Se você também tiver um cafezinho, quiser dar uma parada para tomar uma água, que sempre faz bem, né? Então, ó, agora o que eu preciso fazer? Bem, primeiro eu preciso instanciar o Web3, que vai me proporcionar essa possibilidade de interagir com a blockchain por meio do JavaScript. E depois vou instanciar o Smart Contract, ou a versão em JavaScript do mesmo. E como que eu faço isso? Por meio desta linha de código aqui, eu vou instanciar o Web3. Aqui nós temos, veja aqui, o Providers. E o provider que eu estou utilizando aqui, no caso, é o WebSocket Provider. Eu poderia utilizar o HTTP Provider, mas por que eu estou utilizando o WebSocket Provider? Lembre que eu disse que eu preciso ser avisado assim que um bloco for adicionado à blockchain. E eu preciso isso em tempo próximo do real. Qual que é o protocolo que nós utilizamos nesse caso? O WebSockets. O WebSocket é utilizado para te passar informações assim que elas acontecem, sem que você precise ter que fazer uma requisição, ou seja, ter que ficar pedindo. Do contrário, eu teria que ficar pedindo, por exemplo, a cada 10 segundos fazer uma chamada lá para a blockchain para ela me informar que blocos que foram adicionados, tá? O WebSocket não, ele permite que você trabalhe com eventos. O que seria basicamente isso? Assim que acontece um evento, você é avisado. Então existem vários protocolos, várias ferramentas que utilizam o WebSocket e algumas alternativas, mas a ideia básica é essa, tá? Quando você precisar de informação em tempo real, tem que ser o WebSocket ou, dependendo da linguagem que você use, alguma outra ferramenta alternativa, tá? Então, aí eu vou passar o que? O process.env.infura, passo o provider para o Web3 e agora a partir daqui, nesta constante aqui, eu tenho aqui acesso então à blockchain. Ou seja, apenas com isso aqui eu já conseguiria ser avisado a cada vez que um bloco viesse a ser adicionado na blockchain. Mas não é só isso que eu quero fazer, eu quero também fazer uma consulta de preço. Então para isso eu preciso ter a versão do Smart Contract. E aí também utilizando o Web3, eu passo aqui para esta função como argumento duas informações, basicamente: endereço do Smart Contract na blockchain, opa, aqui, né, endereço, e ABI da blockchain. Aí eu vou definir algumas variáveis que eu vou utilizar, tá? Basicamente o que eu quero? Eu quero a partir de uma determinada quantidade de DAI ou de Ether, eu quero ter um retorno na moeda específica. Eu preciso ter um preço, preciso saber quanto que está o Ether. Aqui eu estou colocando de forma fixa o preço, mas em produção você pode utilizar aqui uma chamada dinâmica, uma hora, com algo do gênero, para atualizar esse preço, mas aí eu não coloquei para não ficar muito complicado. E até já seria um outro assunto, né? Aí eu vou ter que converter essas quantidades para Whey, porque na blockchain nós trabalhamos com o Whey, a unidade fundamental. Blockchain no caso da rede Ethereum, né, que é 10 elevado a 18, certo? E aqui eu estou convertendo para string. Poderia utilizar Big Number, uma biblioteca, poderia, aqui para ficar mais fácil estou utilizando, convertendo para string as quantidades. E aqui basicamente é onde a mágica acontece, né? Primeiro, veja como é fácil eu ser avisado acerca de um novo bloco na blockchain. Basta utilizar subscrever, né? Utilizar este método subscribe. Aqui eu vou fazer o subscribe em um new block headers. Não vou pegar obviamente a blockchain toda, mas apenas isso aqui, que já vai ser suficiente para saber se um bloco foi adicionado ou não. E aí, uma vez que um novo bloco seja adicionado, né, você pode pensar aqui pelo .on, uma vez que isso seja, eu vou gerar o que? Eu vou ter uma resposta. Qual a resposta? É o bloco que foi adicionado. E aí eu vou
apresentar na tela block.number, o número do bloco. Então basicamente é isso. Veja que com isso aqui nós já temos todo o código necessário para que nós venhamos a ser avisados acerca de uma modificação na blockchain. Mas como não é apenas isso que eu quero, aí eu vou precisar também fazer uma interação com os smart contracts da Kyber. E como que eu faço isso? Uma vez que eu já instanciei o contrato, eu utilizo aqui o .methods e o nome da função do smart contract. No nosso caso, como nós vimos, é o getExpectedRate. E os argumentos é o endereço da source currency, no caso aqui é DAI, o endereço destination, que é do Ether. Esse aqui é um endereço específico da Kyber Network para representar o Ether, tá? E a quantidade do source, da moeda source, que é o DAI. E aí ela não vai alterar nada na blockchain, então .co. E aqui eu faço exatamente a mesma coisa, só que de modo inverso. Então esta função aqui, ela vai me trazer as informações que eu preciso para me ter exatamente o que eu quero, que é saber o preço de compra e de venda relativo entre duas moedas, no caso Ether e DAI. E aí essas informações elas estão, eu utilizo aqui o método promise.all, tá? Vou colocar isso dentro de um array. E aí basta eu acessar essas informações, né? No caso aqui by 1 dividido por Kyber results, e aí eu vou pegar o primeiro elemento do array e vou dividir aqui no caso por 10 elevado a 18, porque como eu falei, ela vem em Whey. Aí eu não quero, eu quero o valor exatamente em Ether, tá? ou em DAI. E aqui o contrário, tá? Os preços eles são sempre basicamente uma fração, né? Ele é a relação entre um ativo e outro, então basicamente, matematicamente, trata-se de frações. E eu vou ter essas informações aqui, ó, nessa constante Kyber rates. E aí vai dar um console log Kyber, né? E a taxa, se tudo der certo. Aqui eu chamo a função init. Tá? Então basicamente, se der tudo certo, vai aparecer cada bloco, vai aparecendo o bloco e vai aparecendo a relação de preço, bloco, relação de preço, bloco, relação de preço, e assim por diante. Então vamos ver se vai funcionar, né? Então eu vou primeiro entrar no meu arquivo, e agora para rodar eu vou utilizar node run e o nome do arquivo, que é arbitragem.js. Vou dar um enter e aí é só aguardar então um bloco ser adicionado, né? Aí eu vou receber o aviso e já vai aparecer o preço conforme vocês estão vendo aqui. Obviamente esses preços não são os preços da rede real, porque nós estamos utilizando uma rede de teste. Mas para você utilizar na rede real, basta você substituir o provider da Hopsin pela mainnet e trocar o endereço do smart contract pelo endereço na mainnet. Então veja que a cada bloco eu vou obtendo a relação de preços. E aí se eu quiser estender esse código, o que eu vou fazer? Eu vou buscar de outras corretoras também, por exemplo da Uniswap. E aí mais à frente eu vou fazer uma análise, vou comparar o preço que está vindo da Kyber com o da Uniswap e ver se teve uma diferença, se em algum desses locais o ativo está sendo vendido por um preço mais baixo. E aí eu vou comprar, né, onde está esse ativo mais baixo, e já vou vender ele na corretora onde ele está com preço mais alto. E aí, se tudo der certo, eu vou obter lucros. Beleza, pessoal? Eu sei que foi muita informação, tá? Eu pensei até em dividir inicialmente esse vídeo, mas aí vocês coloquem nos comentários aí se vocês preferem vídeos menores, em partes, ou se ficou fácil de compreender. Dúvidas, na medida do possível, nós vamos respondendo. Beleza? Espero que tenham gostado. O código está no GitHub, então você vai poder analisar perfeitamente este código, testar ele na sua máquina,
Ah, e detalhe, né? No GitHub você vai acessar, né, no caso lá, o repositório, e aí você vai copiar a linha de código. Eu vou colocar aqui, dar um exemplo aqui, já que a gente entrou da Kyber mesmo. Ó, basicamente você vai copiar, no caso do repositório que eu vou disponibilizar ali, e aí uma vez instalado o Git, você tem que instalar o Git, tá, no teu computador. Aí você vai digitar ali git clone, né, git clone, vai colocar o link, por exemplo, vai dar o enter, ele vai baixar todos os arquivos. E aí você vai dar um npm install para instalar todas as dependências, e se tudo der certo vai rodar na sua máquina, tá? Esse é um procedimento aí para baixar códigos no Git. Qualquer dúvida, procure aí como fazer um git clone no GitHub. Você vai achar muitos tutoriais também na internet. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.
Olá meus amigos, sejam